Alguma vez se perguntou como a humanidade sobreviveu tanto tempo? Porque, a julgar por alguns destes factos históricos, sinceramente não deveríamos ter sobrevivido. Isto não é sobre grandes invenções ou líderes brilhantes, é sobre as decisões mais estúpidas, os momentos mais estranhos e os desastres absolutamente absurdos que de facto entraram para os livros de história. Desde bobos da corte que se peidavam e testes de bruxas flutuantes a reis convencidos de que eram feitos de vidro, estes são os tipos de histórias que os seus professores omitiram, provavelmente por um bom motivo. Prepare-se para 33 fracassos históricos tão ridículos que fazem a estupidez moderna parecer genial. 1. Ok. Então acha que o seu trabalho é estranho? Deixe-me apresentar-lhe Kiri Furihan, do período Edo do Japão. A carreira inteira deste tipo, o seu trabalho das 9 às 5, a sua contribuição para a sociedade, era ser peidorreiro profissional. E não estamos a falar do seu tio depois do jantar de ação de graças. Este tipo era o Mozart do metano, o Beethoven dos intestinos. Ele conseguia atuar para o raio do Shogun, sob comando, e arrancar uma sinfonia de sons com a sua trombeta de rabo. Ele supostamente conseguia imitar o som de um tambor, de um pássaro, o que quisesse. Esta era a sua habilidade comercializável. Imagine escrever isso no seu currículo. Habilidades especiais. Consigo trautear o hino nacional japonês em 3/8 distintas. O facto de ele ter sido celebrado, e não apenas expulso, é a coisa mais estúpida e brilhante que já ouvi. 2. O gabinete de patentes do Cesape Seseira já viu algumas coisas estranhas, mas a patente de 1881 para um chapéu de fuga de incêndio talvez leve o prêmio. Um inventor, que era claramente um gênio do tipo Will E. Coyote, projetou uma cartola que deveria funcionar como um paraquedas. A ideia era simples. O seu prédio está a arder. Você pega no seu chapéu chique, salta pela janela e flutua para baixo como a Mary Poppins. Sejamos claros como cristal. A única coisa que este chapéu faria era fazê-lo parecer elegante durante os primeiros 2 segundos da sua queda para o passeio duro e implacável. Tinha a eficiência aerodinâmica de um bloco de cimento. Como isto foi aprovado é um mistério, mas é um monumento perfeito àquele tipo de otimismo americano que ignora completamente as leis da física. 3. Pensa em grandes assaltos. Pensa em ouro, diamantes, arte. Não pensa em coberturas de panquecas. Mas em 2012, umas verdadeiras lendas no Quebec levaram a cabo o grande roubo de xarope de Acer canadiano. Sim, o Canadá tem uma reserva estratégica de xarope de Acer, que é basicamente o Fort Knox do pequeno almoço. Estes ladrões roubaram 18 milhões de dólares daquela delícia pegajosa. Eles sugaram-no dos barris ao longo de meses, substituindo-o por água. Imagine o pobre coitado que o descobriu. Ei, chefe, este lote de âmbar grau. Tem um sabor suspeitamente parecido com o meu chuveiro. Este é o crime mais educado e ridiculamente canadiano de sempre. É como se o elenco de Ocean's 11 tivesse decidido que o seu alvo era um IHOP, absolutamente impecável. Um crime perfeito e estúpido. 4. A história recorda os reis pelas suas batalhas gloriosas ou pelas suas mortes trágicas e nobres. O rei Jorge II da Grã-Bretanha é lembrado por ter morrido na sanita. Isto não é uma piada. Em 1760, o tipo estava na sua rotina matinal, provavelmente a ler o rótulo de um frasco de shampoo, quando decidiu travar uma batalha que não podia vencer. Ele fez tanta força no trono de porcelana que a sua horta inteira simplesmente fez puff e explodiu. Os seus assistentes ouviram um estrondo e correram para encontrar o rei de um império global, oficialmente derrotado pelo burrito da noite anterior. Ele morreu literalmente no trono. Não se pode escrever um final mais indigno, mas de alguma forma compreensível para um monarca. Que maneira difícil de partir, amigo. 5. O imperador romano Vespasiano olhou para o mundo e viu uma coisa.
uma fonte de dinheiro que ele ainda não tinha taxado. Quando o seu império precisou de dinheiro, ele inventou o esquema supremo, um imposto sobre o xixi. A sério. As casas de banho públicas recolhiam a urina, que era depois vendida a curtidores para o fabrico de couro. Vespasiano foi tipo: "Ah, estão a vender xixi? Vou precisar de uma parte disso." O seu próprio filho, Tito, achou nojento e disse-lhe. Em resposta, Vespasiano, num gesto totalmente de pai, ergueu uma moeda de ouro e disse: "Isto cheira mal?" Quando Tito disse que não, ele proferiu a frase lendária: "O dinheiro não cheira mal." Este tipo era um tal vigarista que monetizou os resíduos humanos. A autoridade tributária só pode sonhar em ser tão audaciosa. 6. Antes de a internet nos dar os guerreiros de teclado e as mensagens diretas assustadoras, a rainha Vitória teve de lidar com um perseguidor da vida real, um verdadeiro stalker chamado The Boy Jones. Este adolescente não estava apenas a espreitar nas suas redes sociais. Ele estava literalmente na casa dela. Ele invadiu o palácio de Buckingham 3 vezes. Este miúdo estava a jogar Assassin's Creed na vida real. Mas o seu único objetivo era ser um tremendo esquisito. Ele foi encontrado escondido debaixo do sofá da rainha, gabou-se de se ter sentado no trono e, vejam só, roubou a porcaria da roupa interior dela. Várias vezes. Mano, qual era o teu plano? Com que objetivo? A segurança real estava aparentemente numa pausa permanente para comer donuts, porque depois de o apanharem pela 3ª vez, a sua solução brilhante foi deportá-lo para o Brasil. Eles não o bloquearam apenas. Eles puseram-no noutro continente inteiro. 7. A Torre Inclinada de Pisa é famosa por uma única razão. Os seus construtores fizeram uma grande porcaria. Isto não foi um desastre que se desenvolveu lentamente. Esta coisa foi um fracasso desde o primeiro dia. Eles começaram a construir esta enorme torre de mármore num terreno que tinha a integridade estrutural de um batido meio derretido. Começou a inclinar-se quase de imediato. Depois de apenas 3 andares, tiveram de parar por 100 anos, provavelmente porque estavam ocupados a discutir sobre quem leu as plantas ao contrário. Quando voltaram, a sua solução genial foi fazer os novos andares mais altos de um lado. Isso é como consertar um quadro torto, entortando a parede na outra direção. É o fracasso mais bem-sucedido do mundo, um ícone global do "nunca meças, corta uma vez". 8. Há maneiras fiches de um rei morrer, e depois há a maneira como o rei Carlos VIII de França bateu as botas. Em 1498, este tipo, que era conhecido por ser baixinho, estava a andar pelo seu próprio castelo a caminho para assistir a um jogo de tênis. Ele estava provavelmente todo animado, pronto para alguma ação desportiva, quando não reparou numa ombreira. Ele não se baixou. Ele bateu com a cabeça em alta velocidade na verga de pedra. Zás. Ele recompôs-se por um bocado, mas algumas horas depois, simplesmente caiu morto. O rei de França, um homem com exércitos e um reino, foi eliminado por uma peça de decoração de interiores. Um objeto estacionário. A ombreira permanece invicta, com um registro perfeito de 1-0 contra a monarquia francesa. Que lenda! A ombreira, não o rei. 9. Na era moderna temos máquinas de ressonância magnética e análises ao sangue. No século XVIII, tínhamos o Dr. John Letson, um homem cuja principal ferramenta de diagnóstico era, aparentemente, o seu próprio paladar. Este médico, um membro respeitado da sua área, por vezes diagnosticava as doenças dos seus pacientes provando o seu vômito. Deixe essa imagem queimar no seu cérebro. Ele via uma poça de miséria humana e pensava: bem, tenho de me meter aí. Qual seria a sua tabela de sabores para as doenças? Assim, notas de carne mal passada e desespero. Isto é um caso clássico de melancolia. Temos de pensar nos pacientes. Eles provavelmente começaram a dizer-lhe que se sentiam bem para evitar a pior prova de vinhos do mundo. Representa um nível de confiança médica tão profundo
tão completamente anticientífico que dá a volta e se torna uma forma de bravura insana. Ele foi um verdadeiro pioneiro no campo das coisas que nunca, em nenhuma circunstância, se deve fazer. 10. A maioria das cidades tem leis contra excesso de velocidade ou deitar lixo no chão. A cidade de Longyearbyen, na Noruega, decidiu ser ambiciosa e proibiu a própria morte. É oficialmente ilegal morrer lá. Isto não é uma declaração filosófica, é uma regra brutalmente prática. A cidade está construída sobre permafrost, o que significa que o solo está permanentemente congelado. Se morrer e for enterrado, o seu corpo não se decompõe. Fica perfeitamente preservado, como um picolé humano. Depois de descobrirem que os corpos da epidemia de gripe de 1918 ainda continham o vírus vivo, não inventaram um caixão melhor. Simplesmente tornaram a morte um crime. Portanto, se parecer que está prestes a bater as botas, eles metem-no num avião e levam-no para o continente para terminar o serviço. Imagine ter essa conversa com o conselho municipal. Desculpe, Bob. Tem sido um ótimo cidadão, mas está com um ar um pouco pálido. Hora de ir. É a derradeira violação da Associação de Proprietários. 11. O exército do Liechtenstein tem um registro militar que mais parece o enredo de uma sitcom. Em 1866, enviaram toda a sua força militar, uma formidável tropa de 80 homens, para participar na Guerra Austro-Prussiana. Eles marcharam, encontraram um bom local numa passagem de montanha para guardar e depois basicamente ficaram a relaxar. Não viram um único momento de combate. Quando a guerra acabou, arrumaram as suas coisas e marcharam para casa. A parte incrível não é apenas que não tiveram baixas. A parte incrível é que regressaram com 81 homens. Eles voltaram com um soldado extra. Eles literalmente fizeram um amigo pelo caminho, um tipo que ficou tão impressionado com a sua onda não violenta que simplesmente se alistou. Imagine o relatório da missão. Senhor, a missão foi um sucesso. Não sofremos perdas e aumentamos o tamanho do nosso exército em mais de 1%. Eles ganharam a guerra por serem demasiado amigáveis para lutar. 12. A maioria das pessoas que quer o seu próprio país apenas se queixa online. Giuseppe Bertoleone, um pescador italiano do século XIX, adotou uma abordagem mais direta. Ele navegou para uma pequena ilha desabitada chamada Tavolara, mudou a sua família para lá e simplesmente declarou-se seu rei. É isso. Nenhuma revolução, nenhuma papelada, apenas confiança pura e genuína. Ele era o rei de uma rocha povoada por ele mesmo e algumas cabras selvagens. A parte mais absurda é que o mundo meio que aceitou. Quando o verdadeiro rei da Sardenha passou por lá para uma visita, ele reconheceu oficialmente Bertoleone como um colega governante soberano. Foi a jogada de poder suprema do finge até conseguires. Este homem acordou um dia, decidiu que era da realeza e o mundo apenas encolheu os ombros e disse: ok, claro. Os seus deveres reais, presumivelmente, consistiam em pescar e garantir que as cabras não comessem a sua roupa. 13. Na grande tradição de maridos que dão presentes questionáveis, um agente funerário na Nova Zelândia dos anos 1950 estabeleceu um novo padrão. Ele decidiu construir um carro personalizado para a sua amada esposa. Um gesto doce, até se descobrir que o seu principal material de construção era um caixão. Ele pegou num caixão, modificou o chassi e transformou-o na carrinha da família. Isto não era uma partida de Halloween. Este era o carro do dia a dia deles. Imagine a reação da esposa dele. Oh, um carro! E tem tanta finalidade. Consegue imaginá-la a fazer recados nisto? A levar os filhos à escola, a ir às compras, tudo enquanto pilotava um testemunho móvel da profissão assustadora do seu marido. É uma obra de arte no mundo da engenharia morbidamente prática e um argumento poderoso para simplesmente dar um vale de oferta ao seu cônjuge da próxima vez. 14. Os pregadores sempre procuraram maneiras criativas de alcançar o seu rebanho.
Mas uma congregação no Tennessee, do século XIX, levou essa ideia a um nível totalmente novo. Confrontados com comunidades espalhadas ao longo do rio Holston, eles não construíram várias capelas. Eles construíram uma igreja num barco gigante. Era uma casa de culto literalmente flutuante que ia de cidade em cidade. O pastor não tinha uma paróquia. Ele tinha um curso de água. Isto criou alguns desafios logísticos únicos. Imagine tentar fazer um sermão sobre a danação enquanto a sua igreja inteira está a balançar suavemente rio abaixo. O que acontece se o prato da coleta cair à água? Era parte serviço religioso, parte aventura num rio lento. Podia ser batizado e ir nadar logo a seguir. Era a derradeira via de acesso rápido para a salvação. 15. Os antigos romanos eram os reis indiscutíveis de encontrar novas e excitantes maneiras de se entreterem com a violência. Quando ver homens a lutar uns contra os outros até a morte se tornou um pouco aborrecido, eles decidiram adicionar água. Muita, mas muita água. Eles selavam os esgotos do Coliseu, inundavam todo o chão da arena e encenavam batalhas navais em grande escala lá dentro. Estes não eram modelos, eram navios reais, tripulados por prisioneiros que eram forçados a lutar até que um lado fosse aniquilado. O pesadelo logístico de fazer isto acontecer é estonteante. É o equivalente do mundo antigo a um rally de monster trucks a ter lugar numa piscina olímpica. Não servia outro propósito senão ser o espetáculo mais ridiculamente épico e ineficiente imaginável, apenas para não ficarem entediados. 16. William Buckland foi um geólogo célebre no século XIX. Mas ele tinha uma paixão secreta e avassaladora. Ele queria comer um de cada animal na terra. Ele comeu ratos, comeu toupeiras, até comeu moscas. Mas a sua busca culinária atingiu o auge num jantar de gala. O anfitrião trouxe a sua posse mais preciosa para mostrar aos convidados: o coração real e mumificado do rei Luís XIV de França. Enquanto os outros convidados olhavam com admiração, Buckland viu um item da sua lista de desejos. Ele terá declarado: "Já comi muitas coisas estranhas, mas nunca comi o coração de um rei." E de seguida, agarrou no órgão centenário e comeu-o. Ele consumiu um artefacto histórico de valor incalculável ali mesmo à mesa de jantar. Isso não é apenas quebrar a etiqueta. É atingir um novo nível de provocação histórica de nível divino. Não há como recuperar disso. Serás para sempre o tipo que comeu o coração do rei. 17. Toda a gente já se queixou de mau serviço. Mas os estudantes da Universidade de Oxford, em 1355, levaram isso a um nível totalmente novo. Tudo começou quando 2 estudantes numa taverna se queixaram que o vinho que lhes foi servido era terrível. O empregado, em vez de oferecer um reembolso, alegadamente atirou-lhes o vinho à cara e lançou insultos. Isto escalou de uma má crítica no Yelp para o motim do dia de Santa Escolástica. Os estudantes e os habitantes da cidade entraram em guerra. Não estamos a falar de uma briga de murros. Estamos a falar de uma batalha de 3 dias com arcos e flechas que deixou quase 100 pessoas mortas. Foi uma guerra urbana total, desencadeada por um Pinot Noir de má qualidade. As consequências foram ainda mais estúpidas. O rei ficou do lado da universidade e, nos 470 anos seguintes, o presidente da Câmara da cidade teve de marchar descalço até a igreja da universidade todos os anos para pagar uma multa. Tudo porque 2 tipos não gostaram da sua bebida. 18. Se a história fosse um videojogo, Sir Adrian Carton de Weird seria a personagem principal que ativou o modo Deus. Este homem era um soldado profissional que tratava aqui a guerra como um desporto radical e colecionava ferimentos como se fossem lembranças. Durante a sua carreira, foi baleado na cara, cabeça, estômago, tornozelo, perna, anca e orelha. Sobreviveu a múltiplos acidentes de avião. Escapou de um campo de prisioneiros de guerra cavando um túnel. A certa altura, quando um médico se recusou a amputar os seus dedos estilhaçados,
ele simplesmente arrancou-os. E a parte mais louca? Ele adorava. Ele escreveu a famosa frase: "Francamente, eu tinha gostado da guerra." Este tipo não era um soldado. Era um exterminador humano que provavelmente via a perda de um olho como uma vantagem tática porque eliminava o seu ponto cego de um lado. Ele era tão imortal que provavelmente morreu pacificamente de velhice por puro tédio. 19. A lógica usada durante a caça às bruxas era tão brilhantemente estúpida que merece algum tipo de prêmio. Um dos métodos mais populares para identificar uma bruxa era o teste de natação. A acusada, geralmente uma mulher, era amarrada e atirada a um rio. A lógica era a seguinte: como a água é pura, ela rejeitaria uma bruxa má, fazendo-a flutuar. Se flutuasses, eras provada como bruxa e prontamente executada. No entanto, se fosses inocente, a água pura aceitar-te-ia, e tu afundar-te-ias. Para o fundo, onde te afogarias? Vamos apenas apreciar este cenário perfeito e sem saída. É o jogo viciado por excelência. Opção A: flutuas e nós matamos-te. Opção B: afundas-te e tu matas-te. Parabéns, és inocente. O teu prêmio é um pulmão cheio de água do rio. É um sistema judicial desenhado por um completo idiota. 20. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, deu-nos o momento mais satisfatório e aterrorizante da história. Em 1314, enquanto estava a ser queimado na fogueira por ordem do rei Filipe IV de França, ele não se limitou a gritar. Ele usou os seus últimos suspiros para lançar uma maldição épica. Ele convocou tanto o rei Filipe como o Papa Clemente, os dois homens responsáveis pela sua morte, para se encontrarem com ele perante Deus no prazo de 1 ano. Foi o discurso supremo de "Vou levar-vos comigo." E aqui está a parte incrível. Funcionou mesmo. O Papa morreu apenas 1 mês depois de uma doença súbita. O rei morreu num acidente de caça antes do final do ano. Isto não foi apenas uma maldição aleatória de um tipo zangado. Foi um plano de vingança sancionado divinamente. A moral da história é nunca, jamais, deixar a pessoa que estás a incendiar ter a última palavra. 21. O povo de Londres dos séculos 18 e 19 era campeão da desenrasca, mesmo quando se tratava dos recém-falecidos. Os coveiros criaram um negócio paralelo sombrio, mas brilhante: vender caixões em segunda mão. O processo era simples e horrível. Eles esperavam um pouco, depois iam desenterrar um caixão recentemente enterrado, abriam-no, despejavam o corpo de volta no buraco ou numa vala comum, e depois vendiam o caixão pouco usado a uma nova família desprevenida. Era o programa de reciclagem supremo, alimentado por um capitalismo puro e descarado. É preciso admirar a pura audácia. Imagine o discurso de vendas. Este é um modelo clássico de Carvalho, resistente, tem um pouco de personalidade. O proprietário anterior simplesmente já não precisava dele. Era uma economia circular mórbida que prova que algumas pessoas farão qualquer coisa para poupar um dinheirinho, mesmo que isso signifique despejar um cadáver. 22. A maioria dos eventos desportivos nasce de tradições de força ou habilidade. A grande corrida de panquecas de Olney, em Inglaterra, nasceu de uma emergência na cozinha. A lenda conta que, em 1445, uma mulher local estava tão ocupada a fazer panquecas que perdeu a noção do tempo. Quando ouviu os sinos da igreja a tocar para a missa, entrou em pânico e saiu a correr de casa, ainda de avental, a segurar na frigideira com a panqueca lá dentro. Os seus vizinhos aparentemente viram isto e pensaram: essa é a coisa mais estúpida e brilhante que já vimos. Vamos torná-la uma competição anual. E por quase 600 anos, eles têm feito isso. Todos os anos, as mulheres da cidade correm pelas ruas enquanto viram uma panqueca. É uma tradição construída com base em energia doméstica pura, caótica e é infinitamente mais divertida do que a maioria dos desportos profissionais. 23. O final do século XIX foi uma era de ouro para resolver problemas que absolutamente ninguém tinha. Exemplo disso,
a patente de 1896 para um dispositivo de saudação automática. Era uma engenhoca que se usava na cabeça e que estava ligada ao chapéu. Quando se acenava com a cabeça para cumprimentar alguém, um mecanismo levantava automaticamente o chapéu. Esta invenção foi projetada para o cavalheiro que, aparentemente, estava demasiado exausto pelo puro esforço físico de tirar o seu próprio chapéu. É uma obra-prima da engenharia preguiçosa. Imagine o potencial para desastre. Um espirro poderia desencadear uma série de levantamentos de chapéu frenéticos e incontroláveis, fazendo-o parecer que está a tentar sinalizar um navio que passa. Foi uma solução comicamente super-engenheirada para um gesto que leva literalmente meio segundo. É um monumento ao ato de complicar a vida em nome da conveniência. 24. Hoje, pensamos no garfo como uma ferramenta básica e essencial para comer. Mas durante séculos, a Igreja cristã via-o como uma ferramenta do diabo. Quando o garfo foi introduzido pela primeira vez na Europa, vindo do Império Bizantino, as pessoas ficaram horrorizadas. Consideravam-no uma mão artificial e uma ofensa a Deus que nos deu dedos perfeitamente bons para enfiar comida na boca. Os líderes da igreja declararam-no um instrumento pecaminoso de luxo e vaidade diabólicos. Eles literalmente pensavam que usar um pequeno utensílio de 2 dentes para comer era uma porta de entrada para a danação eterna. Era demasiado delicado, demasiado estrangeiro, demasiado parecido com uma versão em miniatura do tridente do diabo. É um lembrete perfeito de que, durante a maior parte da história, a primeira reação da humanidade a qualquer invenção nova e útil foi gritar que provavelmente era do mal. 25. Ser rei é estressante, mas o rei Carlos VI de França levou a ansiedade real a um nível totalmente novo. Em algum momento no século XV, ele desenvolveu uma ilusão única. Ficou convencido de que todo o seu corpo era feito de vidro. Ele não estava a falar metaforicamente. Ele genuinamente acreditava que se partiria num milhão de pedacinhos se alguém sequer lhe tocasse. Isto tornava o governo de um país incrivelmente difícil. Ele recusava-se a deixar que as pessoas lhe tocassem e mandou cozer barras de ferro na sua roupa para evitar quebras acidentais. Imagine a corte real constantemente a pisar em ovos, não por razões políticas, mas para evitar literalmente estilhaçar o seu monarca. É a masculinidade mais frágil da história. Não se pode liderar um exército para a batalha quando se tem medo de uma brisa mais forte. Ele foi o Sr. Glass original, mas com uma coroa e muito mais responsabilidade. 26. Muito antes dos desafios do TikTok, na gloriosa era pré-internet dos anos 1950, os estudantes inventaram uma das modas mais inúteis de todos os tempos: o enchimento de cabines telefônicas. O objetivo era simples, idiota e profundamente desconfortável. Apenas se tentava enfiar o maior número possível de seres humanos numa cabine telefônica de vidro padrão. E era só isso. Não havia prêmio, nem propósito. Apenas a glória temporária de estar pressionado contra 17 dos seus colegas mais suados. Equipas de universidades de todo o mundo competiram pelo recorde, que alegadamente é de 25 pessoas. Como é que isso é possível? Deve ter parecido um jogo de Tetris humano que correu terrivelmente mal. Foi um fenômeno bizarro e de curta duração que capta perfeitamente uma época em que as pessoas tinham de inventar as suas próprias maneiras estúpidas de se divertirem sem a ajuda de um ecrã brilhante. 27. A abordagem da União Soviética à engenharia era muitas vezes: e se nós, simplesmente, o fizéssemos maior? Esta filosofia atingiu o seu pico glorioso e ilógico com o Antonov A-40, também conhecido como o tanque voador. Alguém, uma pessoa que provavelmente foi promovida imediatamente, decidiu que a melhor maneira de levar um tanque para o campo de batalha era prender-lhe um par gigante de asas de biplano e uma cauda e simplesmente rebocá-lo para o ar. Isto foi um protótipo real. Eles de facto construíram esta coisa.
No seu único voo de teste em 1942, um bombardeiro rebocou o tanque alado para o céu, mas o arrasto era tão imenso que o bombardeiro teve de o largar mais cedo. O tanque planador aterrou em segurança, mas o projeto foi abandonado. Foi um fracasso magnífico, um monumento perfeito à ideia de que só porque se pode aparafusar asas a algo, não significa que se deva. 28. James Puckle, um inventor do século XVIII, criou uma das primeiras metralhadoras do mundo, uma arma que podia disparar várias rondas sem recarregar. Esta foi uma invenção brilhante e visionária, mas depois ele adicionou uma característica tão mesquinha e preconceituosa que se tornou uma obra-prima de design estúpido. A arma Puckle foi projetada para disparar dois tipos de balas. Disparava balas redondas, normais para usar contra outros cristãos. Mas para usar contra os turcos muçulmanos, foi projetada para disparar balas quadradas especiais. Por quê? Porque Puckle acreditava que as balas quadradas seriam mais dolorosas e convenceriam os turcos dos benefícios da civilização cristã. A física é questionável, mas a pura audácia preconceituosa não é. Ele inventou uma arma tecnologicamente avançada e depois adicionou uma característica baseada no despeito religioso. É um nível totalmente novo de mesquinhez armada. 29. A burocracia é uma força poderosa, capaz de iniciar guerras e, aparentemente, de fazê-las durar mais de um século por acidente. A pequena cidade de Berwick-upon-Tweed, que fica na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia, foi especificamente nomeada na Declaração da Guerra da Crimeia contra a Rússia. No entanto, quando o Tratado de Paz foi assinado em 1856, os redatores do tratado esqueceram-se completamente de incluir o nome da cidade. Devido a este erro administrativo, a pequena cidade de Berwick permaneceu tecnicamente em estado de guerra com o Império Russo por mais 110 anos. Foi um conflito esquecido e unilateral. Imagine o terror em Moscovo. Eles provavelmente viviam em constante medo de um ataque surpresa desta única cidade inglesa rebelde. A guerra finalmente terminou em 1966, quando um funcionário soviético visitou e declarou oficialmente a paz. Um conflito verdadeiramente aterrador chegou ao fim. 30. Nas cidades modernas, as rivalidades de bairro são resolvidas com jogos desportivos ou publicações passivo-agressivas online. Na Veneza renascentista, eles resolviam as coisas com lutas de gangues sancionadas pelo governo em pontes. Esta era a Guerra dei Pugni, ou a Guerra dos Punhos. Era uma tradição oficial onde clãs rivais se encontravam numa ponte sem parapeitos e começavam a dar socos, pontapés e a atirar-se uns aos outros para o canal abaixo até que um lado controlasse a ponte. Isto não era um crime. Era um desporto para espectadores. Multidões reuniam-se para assistir ao caos, a torcer pelos seus lutadores de bairro. O governo simplesmente deixava acontecer, presumivelmente porque era uma ótima maneira de as pessoas descarregarem as frustrações. Era a tradição mais bela, caótica e ridiculamente incivilizada numa das cidades mais bonitas do mundo. 31. Hoje, os cafés estão em todas as esquinas. Mas na Meca do século XVI, o café era considerado o inimigo público número 1. Quando a bebida se tornou popular pela primeira vez, as autoridades religiosas entraram em pânico. Viam-na como um intoxicante, semelhante ao álcool, e desconfiavam profundamente das casas de café onde os homens se reuniam para a beber. Alegavam que a bebida alimentava o pensamento radical, a fofoca e a ociosidade. Basicamente, estavam preocupados que pessoas com cafeína pudessem conviver e ter ideias, o que é sempre aterrador para quem está no poder. Então, proibiram-na. O governador de Meca ordenou o encerramento de todas as casas de café e a destruição de todos os grãos de café. Foi uma proibição de curta duração, claro, porque não se pode ficar entre as pessoas e a sua bebida matinal. Foi um pânico moral por causa de um grão, e falhou espetacularmente.
32. Algumas pessoas deixam uma marca no mundo. Thomas Midgley Jr. deixou uma mancha gigante e tóxica. Este homem pode ser o inventor mais prejudicial da história da humanidade, e fê-lo tudo com boas intenções. Primeiro, nos anos 1920, ele inventou a gasolina com chumbo para impedir que os motores dos carros batessem. Isto libertou enormes quantidades de chumbo neurotóxico na atmosfera durante décadas. Depois, como se não bastasse, ele inventou o Freon, ou CFCs, como um refrigerante seguro para frigoríficos. Isto abriu um buraco enorme na camada de ozono. O homem, sozinho, aleijou a atmosfera do planeta 2 vezes. A ironia final e estúpida veio no fim da sua vida. Depois de contrair poliomielite, ele projetou um complexo sistema de cordas e roldanas para se levantar da cama. Em 1944, ele ficou emaranhado na sua própria invenção e foi acidentalmente estrangulado até a morte. Ele literalmente inventou a sua própria desgraça. 33. O rei Jorge III, da Grã-Bretanha, é mais famoso por perder as colônias americanas, mas deveria ser igualmente famoso pela sua abordagem única à diplomacia internacional. Durante os seus surtos de doença mental grave, o seu controle sobre a realidade tornou-se criativo. A história mais famosa envolve-o a dar um passeio pelo Windsor Great Park. Ele avistou um grande carvalho e convenceu-se de que era o rei da Prússia. Ele não se limitou a acenar. Aproximou-se da árvore, curvou-se e começou a apertar um dos seus ramos como se fosse a mão do rei, envolvendo-a numa longa e animada conversa. Os seus assistentes reais só podiam ficar a observar o seu monarca a negociar com um pedaço de madeira. É a imagem perfeita e absurda de um homem cujo império estava a desmoronar-se, enquanto ele estava ocupado a tentar forjar uma aliança com a folhagem local. E isso, meus amigos, foi uma visita guiada pelo equivalente histórico de escorregar numa casca de banana, repetidamente, em público, enquanto se declara um gênio. Mas agora quero a vossa opinião polêmica. Qual destes momentos, em que é que estavam a pensar, foi, na verdade, um gênio disfarçado? Vá lá, entrem na personagem. Defendam o vosso desastre histórico favorito nos comentários. E se este tipo de disparate glorioso alimenta a vossa alma, aniquilem esse botão de gosto e subscrevam para mais desastres deliciosos do passado.